Graça e paz, meus irmãos. Aproveitando que estamos em pé, façamos a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, dos versos 1 até o verso 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, dos versos 1 a 5. Palavra do Senhor para nós nesta manhã, neste domingo, considerado também o primeiro domingo do Advento. Os irmãos localizaram a palavra? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, Isaías capítulo 2, versículos 1 a 5. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Como falamos no início do culto, este é um domingo de Advento. E vocês sabem, nós já pregamos sobre o Advento aqui em outros anos, no ano passado, no ano retrasado. Vocês sabem que não é muito comum em igrejas evangelicais ou pentecostais celebrar esse período de Advento. Isso é uma tradição que é mais comum em igrejas históricas, como a igreja luterana. Alguns ramos de igrejas presbiterianas reformadas também o fazem, metodistas, anglicanos, católicos. Mas nós entendemos que essa é uma tradição da igreja cristã como um todo, não apenas de uma ou outra denominação. E ela tem um valor espiritual para todos nós, na medida em que ela nos instrui a nos prepararmos para o Natal. O Natal que será celebrado no dia 25, nosso culto natalino aqui. Esse período que antecede o Natal é um período em que nós esperamos, aguardamos. É um período em que, portanto, desenvolvemos uma espiritualidade de espera, de expectativa e de alegria. O Advento, portanto, é um tempo de alegria, é um tempo de espera. E nesse ano, um pouco diferente dos anos anteriores, nós decidimos falar então sobre alguns aspectos, algumas características deste período de Advento. E uma delas, e a primeira que eu gostaria de ressaltar, é a paz, tema da nossa mensagem de hoje. Nos próximos domingos nós também falaremos sobre esperança, sobre amor, mas a ideia hoje, nesta manhã, é pensarmos um pouco no sentido de paz, a paz segundo a Escritura. Em que sentido Deus e Jesus Cristo é a nossa paz? E em que sentido nós vivemos em paz e devemos buscar a paz hoje, século 21? E vejam, não há tema mais relevante no contexto que estamos vivenciando. Todos nós sabemos que vivemos num cenário bastante polarizado em nosso país. É até difícil imaginar uma pacificação entre os grupos, na nossa sociedade. E não apenas em nosso país, mas ao redor do mundo, essas polarizações políticas são intensas. E não apenas polarizações políticas, mas também questões étnicas, questões religiosas, conflitos como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que nós vemos se desenrolar desde fevereiro e que não tem data para terminar. E sempre então nos perguntamos, e a paz? A humanidade ela sempre luta para alcançar a paz.
Muitos líderes se destacam, inclusive existe o Prêmio Nobel da Paz, que é entregado de tempos em tempos para pessoas que se destacam nessa busca pela paz. Mas a verdade é que, não obstante algumas dessas tentativas sejam relevantes e tenham um efeito concreto na melhora das vidas das pessoas, nós sabemos que os nossos esforços humanos e puramente humanos pela paz, eles são temporários. Eles não resolvem definitivamente o conflito. E para que pensemos numa paz permanente, numa paz verdadeira, numa paz que de fato transforme as condições de vida da humanidade, nós temos que olhar para as Escrituras e pensarmos então na origem de todos os conflitos e na origem de todo o sofrimento que nós vemos na humanidade. Agora, essa época de Natal é a época ideal para falar de paz. Seja porque, mesmo quando nós lemos a história das Escrituras, se vocês forem lá para os Evangelhos, vocês vão ver lá que no Evangelho de Lucas, quando Jesus nasce, os anjos aparecem para os pastores e eles falam, aqueles versos que todos nós conhecemos, paz na terra aos homens a quem ele quer bem, ou aos homens de boa vontade, a depender da tradução. Também é comum que as pessoas cantem músicas como Noite Feliz, Noite de Paz. Quer dizer, a ideia de paz, ela é relembrada nesse período de advento como uma preparação para o Natal, porque ela faz parte da essência do Natal. E mesmo num mundo secularizado como o nosso, muito se fala sobre paz. Mesmo as pessoas que não creem em Jesus Cristo, não creem que Ele é Filho de Deus, não creem que Ele salvou ninguém, pensam que Ele é apenas um judeu que nasceu lá e falou algumas coisas, mesmo essas pessoas que não dão nenhuma relevância para a fé cristã, elas costumam associar a época de Natal com paz. Isso é muito claro e na nossa cultura é assim, por mais que a nossa cultura esteja se afastando da verdade do Evangelho, por mais que a nossa cultura esteja cada vez mais secularizada, isso ainda é uma realidade. Vocês devem já ter ouvido falar, inclusive tem um filme que retrata isso, durante a Primeira Guerra Mundial, que o conflito foi suspenso e alguns soldados inimigos, alemães, britânicos, franceses, confraternizaram no período de Natal. Deixaram as trincheiras para confraternizar. Ou seja, o Natal e a ideia de paz, ela pode parecer muitas vezes até mesmo subversiva, na medida em que ela subverte as noções de conflito que nós temos aqui. Então, pelos pecados, ou seja, Deus se tornava propício àquela pessoa que oferecia um sacrifício. Mas evidentemente que isso não resolvia a questão e os sacrifícios se multiplicavam porque as pessoas continuavam a pecar. E o sangue de animais, como o livro de Hebreus nos fala, não é suficiente para fazer propiciação pelos nossos pecados. Ele apenas acalma temporariamente, encobre o nosso pecado. Era necessário que alguém de fato pagasse pela nossa pena e que de fato afastasse a ira de Deus e que de fato nos reconciliasse. E é por isso que Paulo vai dizer no Novo Testamento, em Colossenses e também em Efésios: aprove a Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui está, portanto, a chance de paz, de shalom, de reconciliação, que vai muito além da ausência de guerra, da ausência de conflito, ou de uma mente que não se deixa abalar pelas circunstâncias, como às vezes algumas tradições religiosas nos falam, ou como o estoicismo nos falava. Paz na Bíblia é vida plena. Vida plena é o que todos nós buscamos. É o motivo pelo qual muitas vezes também nos acordamos, trabalhamos, nos esforçamos, nos casamos, temos filhos, porque queremos ter uma vida plena, cheia de sentido, cheia de significado, uma vida alegre, uma vida realizada. Essa paz definitiva e verdadeira, ela é alcançada, ela é tornada possível e ela nos é dada por Deus por meio de Jesus Cristo. E é por isso que no Natal falamos tanto de paz.
É por isso que a encarnação de Jesus Cristo é um acontecimento fundamental. É por isso que os anjos cantaram paz na terra aos homens de boa vontade, ou aos homens a quem Ele quer bem. Porque Deus nos quer bem, porque Deus quer se reconciliar conosco, Ele envia o Seu Filho para que o Seu Filho traga eterna reconciliação e eterna salvação. E não é qualquer coisa, meus irmãos, a reconciliação que Jesus Cristo nos traz. Essa reconciliação é que nos permite ter um relacionamento vivo, eterno e sem fim, portanto, com Deus. Paz, e aqui o outro versículo que nós podemos mencionar aqui está em Efésios, quando Paulo vai dizer que Ele é a nossa paz, e dos dois povos fez um, judeus e gentios que se odiavam e que eram inimigos. Jesus, antes de morrer, Ele vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou. Jesus, portanto, é aquele que restaura tudo que estava quebrado. Se o pecado quebra, se o pecado faz com que falte alguma coisa, se o pecado rompe a ponte que nos liga com Deus, Jesus restaura essa ponte, Jesus completa. Jesus permite que tenhamos acesso. E assim, quando pensamos que Jesus Cristo nos permite ter paz com Deus, nós voltamos ao texto de Isaías e podemos olhar para o futuro, e podemos não somente olhar para o futuro, mas olhar para o passado e ver como essa profecia se cumpriu e está se cumprindo em nossos dias e se cumprirá plenamente no futuro. Versículo 13: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías continua falando então que haverá um dia em que irão as nações e que vão subir, que buscarão. E vejam, eu entendo, assim como muitos intérpretes das Escrituras entendem assim, que essa profecia ela tem um cumprimento já nos dias de Jesus Cristo, está tendo um cumprimento agora na era da igreja e terá um cumprimento definitivo naquelas passagens de Apocalipse 21 e 22, quando nos falam da Jerusalém celestial. Nesse dia haverá um cumprimento pleno, quando Jerusalém que desce do céu, e ela será o centro da nova criação e toda a criação estará lá integrada. Mas essa profecia já começou a se cumprir nos dias de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que traz a paz, que traz a reconciliação, e os apóstolos saem primeiro de Jerusalém e vão para Samaria, Judéia e até os confins da terra, pregando o evangelho, pregando a mensagem de reconciliação. E as nações começam a vir até Deus. Elas não vão literalmente a Jerusalém cultuar a Deus no templo, porque o templo poucas décadas depois seria destruído pelos romanos, e porque o templo não é mais nem sequer necessário, porque o templo agora somos nós. Quando nos reunimos domingo após domingo numa igreja, nós somos o templo de Deus e nós somos a presença de Deus no mundo. Não é mais necessário um lugar em Jerusalém para que as pessoas vão até aquele lugar físico e se encontrem com Deus. Não. Toda vez que o povo de Deus se reúne, ele se torna templo e se torna um lugar sagrado na terra. O que estamos fazendo aqui é algo sagrado, é algo santo, é manifestar a presença de Deus ao mundo. E, portanto, toda vez que a igreja se reúne e as pessoas vêm até a igreja, elas estão cumprindo essa profecia. E não é preciso fazer muito esforço. Quando nós lemos os livros da Missões Portas Abertas, nós vemos que o evangelho alcançou já praticamente todas as nações ao redor do mundo. O evangelho cresceu, o evangelho se multiplicou. E evidentemente, quando nós pensamos, por exemplo, se vamos a Jerusalém, especialmente na época do Natal, na época de Páscoa, mas em qualquer época do ano que você for a Jerusalém, se algum dia você tiver essa oportunidade, algo vai chamar a sua atenção, que é o seguinte: pessoas de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações vão até aquele lugar para conhecer os lugares em que Jesus foi crucificado, em que Jesus foi sepultado, para conhecer em Belém o lugar onde ele nasceu, para conhecer os lugares por onde ele andou, vão até o Muro das Lamentações, que é a parte do templo onde ele pregou, onde ele ensinou. E as pessoas vão lá e se emocionam e choram, elas identificam aqueles lugares históricos com aquilo que elas leem, com aquilo que elas creem nas Escrituras.
E é muito belo quando tu tem a oportunidade de olhar e ver pessoas da África, pessoas do Japão, pessoas da China, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Brasil, da América Latina, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, da Europa. Todas as nações, pessoas de todos os lugares do mundo se encontram naquela cidade por causa da sua fé no Deus de Isaías, no Deus de Israel, no Deus de Jerusalém, no Deus de Judá. Essa profecia, portanto, ela já está se cumprindo em nossos dias. E toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós estamos dando cumprimento a essa profecia. Toda vez que alguém se converte, toda vez que alguém tem fé em Jesus Cristo, essa profecia mais e mais começa a se cumprir. Quanto mais e mais pessoas professam a fé em Jesus Cristo, mais e mais as nações se convertem e mais há possibilidade de vivermos aqui, nesta era presente, uma era de paz, uma era melhor. Mas, Rodrigo, com toda a cristandade sempre houve guerras. Sim, sempre houve guerras. Nenhum governo, por mais que se professasse cristão, se submeteu plenamente ao senhorio de Jesus Cristo. Mas, segundo a Escritura, na medida em que nações, governos e pessoas e povos e tribos se convertem, reconhecem o senhorio de Jesus Cristo sobre sua vida, sobre sua cultura e sobre sua nação, mais e mais a possibilidade de paz aumenta. E mais essas profecias se cumprem. Portanto, hoje, o povo de Deus que se reúne e adora, cumpre essa profecia. Mas haverá um dia em que visivelmente todas as nações, sem exceção, adorarão aquele que foi morto e ressuscitou e morreu em nosso lugar. Enquanto isso não acontece, a igreja continua a sua missão aqui no mundo. O versículo 4 nos diz que ele julgará entre os povos, versículo que nós já lemos, e que então não haverá mais guerra. A ideia, portanto, da paz perpétua e mundial aguarda ainda um cumprimento. Em certo sentido, como eu falei, quando as nações creem, a possibilidade de paz aumenta, a possibilidade de uma vida que de alguma maneira espelha a paz futura, ela aumenta, mas ela nunca é o cumprimento pleno e definitivo dessa profecia. Ainda aguardemos um cumprimento definitivo e verdadeiro. E aqui eu vou para o texto de Isaías capítulo 9, porque é outro texto que nos fala dessa paz prometida e profetizada, e é um dos textos mais belos e conhecidos do livro de Isaías, quando então o profeta diz: a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tendes multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quanto repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não é uma palavra vazia. Talvez a parte mais bela e emocionante deste versículo, quando ele fala desse tempo de paz, no momento de sofrimento em que o povo de Israel vivia e que muitos de nós vivem hoje, ele garante que isso acontecerá pelo zelo do Senhor dos Exércitos. É o próprio Deus que garante. Haverá um dia de paz sem fim. A casa de Davi, ou seja, aquele governo, que era para ter sido um governo bom e justo, mas não foi, por meio de Jesus Cristo, esse governo um dia se tornará uma realidade. Nesse dia haverá paz sem fim. Nesse dia as pessoas viverão em paz.
E aí, quando ele fala que haverá uma alegria, como no tempo da colheita, como no tempo de despojos, algumas traduções falam até em trocar presentes. No mundo antigo, numa grande batalha, as pessoas às vezes ficavam tão alegres que trocavam presentes. A tradição, meus irmãos, de trocar presentes no Natal que nós temos, às vezes a gente critica, né? Isso é consumismo, coisa do capitalismo, é só para vender. E de fato, sim, o capitalismo, infelizmente, ele estraga muito dos aspectos das festas cristãs. Ele torna tudo uma mercadoria às vezes até ridícula e consumista. Mas a ideia de trocar presentes, ela tem lá um fundamento remoto na Escritura, na medida em que, quando o povo antigo se alegrava, ele mandava presentes, eles trocavam presentes, e o Natal é um tempo de alegria, é um tempo de paz, e portanto nessa alegria da paz de Deus nós trocamos presentes e nos alegramos. Isaías 9, ao falar do trocar os despojos, ele vagamente evoca essa ideia. A alegria pela salvação de Deus, a alegria de reconhecer que um tempo de luz está chegando para quem está em trevas, faz com que o povo troque presentes. O nascimento de Jesus Cristo é o alvorecer de uma nova era. É o nascimento de uma era, portanto, de luz, e que, portanto, as trevas que encobriam o povo de Deus, essas trevas vão se dissipando. O nascimento de Jesus Cristo é o começo. Sim, ainda existem trevas, sim, a morte ainda existe, mas a sua derrota já foi anunciada. A derrota das trevas já foi anunciada com a encarnação. Aquele lampejo de luz, ele vai crescendo e vai se expandindo até que ele tome conta de toda a criação. E aqui eu já vou encerrando, um outro texto de Isaías nos fala então do dia em que isso se cumprirá definitivamente. E vocês sabem, esse texto, eu gosto desse texto, é um dos textos que eu mais gosto da Escritura. Nem vou ler todo ele, porque vocês já o conhecem. Mas Isaías nos fala novamente, ele fala do monte, lá no capítulo 25, que neste monte o Senhor dará um banquete de comidas gordurosas, com vinhos envelhecidos e com tutano. A ideia aqui desse banquete é a ideia de festa, a ideia de alegria. Novamente, falaremos em outra mensagem sobre a alegria. Mas ele fala que nesse dia, quando isso acontecer, vejam, é algo futuro, é algo que de alguma maneira, com a encarnação do Filho de Deus, nós vemos que está se cumprindo, e que as coisas, e que a história humana está caminhando para este dia. Neste dia em que ele der esse banquete, ele destruirá nesse monte, no monte para o qual, como nós lemos aqui, afluirão todas as nações, Sião, Jerusalém, o templo, representando portanto a igreja, o evangelho, Jesus Cristo. É isso que representa esse monte. Nesse monte ele vai destruir a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações. E o que é isso? É tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. E novamente, não é uma promessa qualquer, ele fará isso porque o Senhor falou, e isso basta. O Senhor falou, então acontecerá. E nesse monte, portanto, nesse dia, num dia futuro, ele tragará a morte para sempre. E naquele dia, o povo dirá: esse é o nosso Deus em quem esperávamos, ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O advento, portanto, ao mesmo tempo que é um tempo de expectativa, ele também é um tempo de alegria, porque é a alegria com a salvação que raiou na encarnação do Filho de Deus. E a paz, ela só é possível porque em algum momento da história humana Deus assumiu a condição humana para nos reconciliar consigo mesmo. Por meio de Jesus Cristo nós temos essa paz, e por meio de Jesus Cristo tudo que foi perdido com o pecado na queda será restaurado. Se com a queda nos alienamos de Deus, nos alienamos do nosso próximo, nos alienamos de nós mesmos e estamos sujeitos à morte, com a vinda de Jesus Cristo agora nós temos comunhão com Deus, temos comunhão com o nosso próximo, podemos viver relações restauradas, podemos conhecer o nosso coração e fugirmos do nosso auto-engano, e também podemos ter a certeza de que a morte foi derrotada. Podemos ter a certeza da vida eterna,
Podemos ter a certeza de que um dia estaremos todos juntos celebrando a grande vitória sobre tudo aquilo que causa morte, que causa destruição, que causa separação. E o versículo 5 do capítulo 2, ele encerra com uma aplicação muito prática. Vinde e vivamos, depende da tradução, né, da Bíblia de vocês, mas vinde, a minha Bíblia diz vinde e andemos, vinde ó casa de Jacó, ou seja, vinde igreja, vinde povo de Deus e andemos na luz do Senhor. É a aplicação prática. Jesus é a luz, Ele é a luz do mundo, Ele ilumina o mundo. Por isso que no advento muitas igrejas acendem velas, porque a vela não é porque a vela tem algum poder mágico, não existe, isso tudo é bobagem, é apenas simbólico, porque a ideia é de luz. Jesus é a luz do mundo. É a luz que ilumina as trevas. Onde estava em trevas, como fala Isaías 9, resplandeceu-lhes a luz. E agora Isaías convida o povo de Deus. Vocês querem essa paz? Vocês querem estar naquele dia que todos estarão reunidos em torno de Sião, onde não haverá mais guerra? Vocês querem isso? Então venham e andem na luz do Senhor. Meu convite para vocês nessa manhã é que possamos, portanto, viver agora, desde já, na luz desse futuro que nos está prometido. Ou seja, vivamos agora no compromisso de Deus. Se queremos a Shalom de Deus, se queremos a paz de Deus, vivamos na sua luz, andemos nos seus caminhos, sirvamos a Cristo, nos alegremos na sua presença e compartilhemos o Evangelho para que mais e mais pessoas conheçam e vejam a luz do Senhor e a sua salvação. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã em que estamos reunidos como teu povo, em que somos a tua presença para o mundo que está ao nosso redor, em que somos luz para o mundo que está em trevas, nós nos achegamos a ti, ao mesmo tempo com essa alegria, com essa expectativa da vinda do teu Filho, que virá no futuro para restaurar todas as coisas, e também para um momento de celebração da encarnação do teu Filho, quando a luz entrou neste mundo e começou a dissipar as trevas. Como tua igreja, nessa manhã nós oramos para que possamos de fato andar sempre nos caminhos da luz, para que possamos, Senhor, também de fato sermos luz do mundo, porque não temos luz em nós mesmos, só temos luz enquanto estamos unidos a ti, só temos luz enquanto temos paz contigo, só somos luz na medida em que fomos reconciliados contigo. Que possamos, Senhor, ter sempre paz contigo, que o teu Espírito Santo esteja sempre nos lembrando de que fomos reconciliados contigo pelos méritos de teu Filho Jesus Cristo, e que possamos viver e andar na luz, para que o mundo conheça a tua luz, para que o mundo te conheça, para que o mundo te sirva, para que o mundo se alegre na tua presença, Senhor. Sim, que o mundo possa te conhecer, que o mundo possa se alegrar em ti. Faz isso, Senhor, com o teu povo. Faz isso, Senhor, não apenas nessa manhã, faz isso sempre conosco. Assim nós oramos, em nome de teu Filho Jesus. Amém.